E aí galera do YouTube, meu nome é Newton e a gente vai começar aqui agora o nosso apenas o segundo vídeo tutorial sobre o iOS, diretamente para o canal Mr. Apple BR. Lembrando que o iOS é o sistema operacional que a Apple utiliza no iPhone, no iPad e no iPod Touch. Não pode esquecer do iPod Touch também. Bom, como eu falei no primeiro vídeo, que se vocês não assistiram, vocês deveriam assistir, eu recomendo que vocês assistam. Eu vou estar fazendo esses primeiros vídeos explicando sobre coisas que você precisa saber para poder se tornar o desenvolvedor da Apple. Então eu não vou estar fazendo código por enquanto, certo? Vai ser pouco os vídeos que eu vou fazer, uns 2 ou 3 no máximo. Então eu recomendo que vocês assistam esses vídeos, porque tem muita coisa que você deve saber antes de você começar a desenvolver. Muita coisa que pode te ajudar, até inclusive em como, tipo, você está querendo saber como é que eu vou começar a desenvolver, eu começo a partir de onde. Então é isso que você deve fazer, você deve assistir esses vídeos para que vocês tenham uma luz de como fazer isso. Bom, eu vou começar, certo? Mostrando para vocês alguns documentos que a Apple disponibiliza e que tem muita informação muito útil. E o primeiro deles foi um dos que eu citei no vídeo passado, que é o HIG, que é o Human Interface Guidelines, que são as linhas que você deve seguir para interface com a pessoa, com o usuário, no caso o ser humano. E, bom, para começar aqui eu vou pular para a página 9, certo? Que tem a introdução. E nessa página, por exemplo, ela te mostra, certo, um passo a passo que você provavelmente seguiu para poder chegar no seu aplicativo final, que é esse daqui, que pelo visto é um aplicativo que grava a voz, grava som, alguma coisa. Então a pessoa que desenvolveu esse aplicativo, ele começou numa folha de papel, certo, com lápis e caneta, lápis e borracha, desenhando como ele achava que o aplicativo ia ser. Então ele fez um rabisco aqui, um sketch, um esquemático mais ou menos, com a tela, no caso a interface. Lembrando que você deve começar pela interface, planejando a sua interface, na verdade, dizendo aqui o que cada coisa é, o que cada botão seria. Essa foi a primeira ideia. E aí ele provavelmente refinou essa ideia para uma ideia final. E aí depois ele fez, por exemplo, um checklist com as coisas que deveria ser. Então, por exemplo, você tem que pensar que o usuário, assim que olha para a tela, ele olha para esse canto daqui, o canto superior, e a partir daí ele olha para baixo. Então, por exemplo, numa página que você for colocar propaganda, é recomendado que você coloque propaganda na parte de cima e na parte na lateral esquerda, que é o primeiro lugar que as pessoas geralmente costumam olhar. Aí, feito isso, você vai fazer no Interface Builder, no Xcode, você vai fazer a interface dele, certo? E aí, feita a interface, você vai aprimorar para a interface final e aí vai colocar no seu iPhone, no seu iPad ou no seu iPod. Outra coisa que eu queria mostrar aqui, na página 13, é que, por exemplo, o iPhone 4, nesse documento, ele tem muita informação técnica sobre os dispositivos. Por exemplo, essa página aqui, ele te diz as configurações, os tamanhos das telas do iPhone 4, por exemplo, que é 640 por 960 pixels. Ou se ele estiver deitado na horizontal, é o contrário, 960 por 640. O iPad, que é 768 por 1024. E outros iPhones e outro iPod Touch, que é 320 por 480. Por que outros iPhones estão junto com o iPod Touch? Porque o iPhone 4 ele é retina, ou seja, ele tem muito mais pixels do que os iPhones anteriores, que os iPhones anteriores são iguais aos iPod Touch. Outra página que eu vou mostrar para vocês é a página 35. Bom, na página 35 ele fala sobre outro assunto muito importante. Ele utiliza o exemplo daqui do aplicativo Mail, certo? Esse aplicativo daqui você utiliza para baixar e-mails, muitos devem conhecer. Então, o que é que você deve fazer? A primeira página, que vamos botar aqui, certo? Não está mostrando, ela mostra todas as mailboxes que você tem. Ou seja, seu e-mail do Hotmail, seu e-mail do Gmail, seu e-mail do Yahoo e etc. E você escolhe a mailbox que você quer ver, aí ele filtra para mostrar os e-mails que você tem daquela mailbox. Aí você vai e escolhe um e-mail que você quer ler. E aí você clica nesse e-mail e aí ele mostra uma outra tela com o e-mail. E aí você clica em responder, por exemplo, e ele mostra a tela. Então, à medida que você vai clicando, você tem a impressão que você está chegando em algum lugar. Ou seja, você começou com algumas mailboxes, que cada mailbox tem centenas de e-mails. Depois você filtrou para uma mailbox com vários e-mails. Depois você filtrou para um e-mail. E depois você filtrou para uma ação que você quer, que é uma ação que no caso aqui é responder ou mandar um e-mail para alguma pessoa que você queira. Então tenha sempre em mente que você tem que dar a impressão ao usuário que ele está chegando em algum lugar, que ele está conseguindo fazer alguma coisa. E perceba o seguinte, esse botão daqui, você aperta ele e você volta para as mailboxes.
esse botão daqui você aperta e volta para o inbox. Esse botão daqui você cancela e volta para aqui. Então repare que não tem um botão, por exemplo, nessa janela, que você pula direto para essa inbox. Porque se você colocar um botão que você pule passos, você pule coisas que você fez, o usuário pode acabar se perdendo no tempo. Então ele pode não saber, bom, eu pulei dessa mensagem para inbox. E o que aconteceu com o passo do meio, com a mensagem que eu estava lendo no meio? Então são coisas que você deve sempre levar em mente. Que o usuário está indo para algum lugar e para voltar a mesma coisa. Nunca se deve colocar, pelo menos não é recomendado você colocar um botão que você pule diretamente para o menu, que você pule passos que você seguiu até chegar a essa janela. Outra página interessante, está perto, a página 39. Nessa página 39 ela mostra, por exemplo, o mail como funciona no iPad. Bom, no iPad você tem uma tela muito maior, consideravelmente maior do que a do iPhone. Então aqui você pode se dar ao luxo, certo, de utilizar uma visão que você mostra tanto os e-mails quanto o conteúdo de cada e-mail. Então você pode utilizar dessa tela maior para poder fazer isso. Mas repare que sempre está seguindo, você pelo menos escreve da esquerda para a direita, então ele está seguindo uma parte maior aqui com todos os e-mails do lado esquerdo e do lado direito com todos com o e-mail que você selecionou, que é um único, apenas um item que você selecionou. Aqui tem outros, aqui página 38. Outra página que eu vou mostrar para vocês é a 45, 39 já foi. Nessa página daqui, ele mostra para você a configuração que você tem, o tamanho da célula, o tamanho, a cor que você utiliza, a fonte, etc. Por exemplo, aqui ele está utilizando uma célula, certo, da tabela, de 320 por 44 pixels. 320 é a largura e 44 pixels é a altura. É uma altura que você deve, que é recomendada pela Apple, uma altura mínima que você deve ter. Aí ele fala que as células incluem uma linha na parte inferior, então a altura é 44, mais um pixel, ou dois, não tenho certeza, depois mais 44, mais alguns pixels de linha, então você tem que contar pixel por pixel na hora que você for dividir a sua tela para mostrar, para ver quantas coisas você vai mostrar. A cor do texto é preto, no fundo branco, certo? As linhas, a cor das linhas é o padrão 217 RGB. A fonte é helvética com 20 pixels e a fonte ela é regular ou negrito, bold, negrito. E o espaçamento 10 pixels, que no caso entre a lateral do iPhone, do dispositivo e onde ele começa, e 14 pixels da parte de baixo até a linha. Nessa outra forma de visualizar, ele separa, por exemplo, coisas do mesmo semelhantes. Por exemplo, aqui ele colocou que o raio do canto é 8 pixels e o espaçamento é 10 pixels. Na outra ele colocou relação à fonte, a cor, a fonte e o espaçamento. Então, por exemplo, quando você vai adicionar um contato na sua agenda telefônica, aqui, por exemplo, você coloca nome e sobrenome. No outro campo você coloca telefone, e-mail, coisas de contato, entendeu? Então você pode separar também informações dessa forma que ele explica aqui. Outra página que eu vou ver está logo pertinho mesmo, a página 47. Isso aqui é importante. A Apple fez um estudo e percebeu que o menor botão que você deve utilizar para a pessoa clicar é o botão do calendário. E o botão do calendário tem aqui, você pode perceber, são 7 botões que você pode ter, incluindo as linhas do meio. Então, se eu não me engano, são 44 pixels que você pode ter de largura. Então, vamos fazer uma conta básica. 44 pixels de cada um, vezes 7, mais 6 linhas no meio. Então, dá 308, mas se você somar 6, vai dar 314. E aí você tem as laterais. Então, dá quase próximo da linha que você tem da largura, que são 320 pixels. Então, lembre-se, nunca coloque um quadrado, um botão clicável, menor do que 44 por 44 pixels. Eu vou confirmar se é esse o tamanho aqui. Deixa eu ver aqui em cima. Outra página importante, outro assunto importante é o 109. Aqui ele mostra alguns ícones que o iPhone, o iOS disponibiliza para você utilizar, para você não ter que criar os seus ícones, ícones muito comuns, como por exemplo o delete, a setinha que você vai procurar mais informações, inserir linha, deletar linha. Então ele disponibiliza para você para que você possa primeiro seguir um padrão, para o usuário ter impressão. Quando ele estiver usando o seu aplicativo, ele não pode ter impressão que é um aplicativo totalmente não feito para o iOS.
Então é bom que você siga o padrão, que aí você utilizando botões que a Apple utiliza, ele vai ter a impressão que é um aplicativo nativo, então que combina perfeitamente com o dispositivo dele. Outra página importante, 136. Nessa página aqui, ele mostra outros botões que você utiliza. Por exemplo, o botão de ação, que você pode, por exemplo, mandar um e-mail. Da câmera, bookmarks, que você usa, por exemplo, no Safari, quando você for fazer um browser. O adicionar, o stop, o refresh, aqui você usa tudo, por exemplo, no browser, no Safari. E isso tudo ele te dá também pré-definido, para que você possa utilizar também. Outra página importante é esse daqui. Aqui. Nessa página, ela te diz que os tamanhos dos ícones que você vai precisar fazer para o seu aplicativo. Por exemplo, o ícone para o aplicativo que você tem que construir para o tamanho para um iPhone e para o iPod Touch, ele tem que ser 57 por 57 pixels, obrigatoriamente. Se for diferente, ele dá erro. E para o iPhone que você tem, o iPhone 4, que é Retina, tem que ser o dobro, 114 por 114 pixels, que é a alta resolução. O iPad ele utiliza 172 por 72 pixels. O ícone da App Store já é maior, ele tem que ser 512 por 512 para ambos iPhone e iPad. O ícone pequeno para pesquisa do Spotlight, por exemplo, 29 por 29 para iPhone. O ícone da documentação, 22 por 29, então você tem que seguir esses padrões. E se você não procurar saber essa informação aqui, por exemplo, na hora que você fosse criar seu ícone, você não ia saber por onde começar. A Toolbar Navigation, no caso, o ícone dela, da Toolbar, tem que ser aproximadamente 20 por 20, certo? Aqui tem outras informações. A imagem que você utiliza assim que o seu aplicativo inicia, ela tem que ser 320 por 480, que é justamente a janela que você tem, subtraindo já a parte de cima que mostra, por exemplo, o sinal da bateria, o sinal da antena, etc. E, para finalizar, essa é a última página que eu recomendaria que vocês vissem, certo? Tem mais informações importantes aqui, por exemplo, no final dessa página, ele mostra você como criar o seu ícone, a zona segura, por exemplo, porque quando você cria o ícone, por exemplo, o ícone que você cria, ele vai ser quadradão, certo? Com as bordas quadradas e sem brilho nenhum. E o Xcode se encarrega de colocar as bordas curvas e o brilho glossy, para que ele fique, no caso, parecendo com outros ícones que o iPhone usa. E aqui é a imagem antes e a imagem depois. Então, ele te mostra várias informações muito úteis para que você crie o ícone, para que você desenvolva o seu aplicativo. Bom, pessoal, tem alguns outros arquivos aqui que eu quero mostrar para vocês, certo? Eu comecei pelo Rig, porque ele é o mais importante e é o maior de todos. Os outros são poucas páginas que eu quero mostrar, eu vou estar fazendo isso no próximo vídeo. Então, pessoal, obrigado por assistirem, certo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Twitter, visitar nosso site e até a próxima.